A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Começamos uma nova semana, hoje é segunda-feira, e estamos felizes e esperamos que você tenha tido um fim de semana abençoado, com cultos abençoados na vossa igreja. E aqui estamos para mais uma semana meditarmos na santa palavra do nosso Deus. Hoje é segunda-feira e, por causa disso, nós estaremos lendo o Evangelho de São João e vamos finalizar o capítulo 13, versículos 36 ao versículo 38. Nós já falamos aqui que neste capítulo Jesus ele não somente tratou com seus discípulos ao lavar os pés, ele predisse que Judas o havia de trair, e a partir do versículo 31 deste capítulo até o capítulo 16, nós vamos ver Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos antes da sua morte. Portanto, nós vamos ver que dentro desta instrução que Jesus ele dá para os seus discípulos, nós vamos ver que 4 dos seus discípulos, eles questionam Jesus quando ele está dando alguma dessas instruções. Um deles foi Pedro, outro foi Tomé, outro foi Filipe e outro foi Judas, o não Iscariotes. Portanto, hoje nós estaremos falando sobre as perguntas ou a pergunta que Simão Pedro, não é? O apóstolo Pedro, ele faz a Jesus quando Jesus está falando essas instruções, principalmente baseada no versículo 33, quando ele disse que vós me buscareis, como ele havia dito aos judeus, e vós não podereis me encontrar, vocês não poderão ir para aonde eu vou. Esta pergunta ou esta sentença, esta frase, né, esta determinação que Jesus ele deixou para os seus discípulos, ficou inculcado na cabeça de Pedro naquele momento e por isso ele dirige-se a Jesus com esta pergunta. Portanto, João capítulo 13, do verso 36 ao 38, nós gostaríamos de intitular esta mensagem ou este devocional de hoje como Conhecemos a nós mesmos? Eis aqui a pergunta para nós. Você se conhece a você mesmo? Será que eu me conheço a mim mesmo? Será que Pedro conhecia a ele próprio? E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, a segunda pergunta: por que não posso seguir-te agora? E ele dá uma sentença, ele dá a sua palavra, ele disse: por ti darei a minha vida. Qual foi a resposta de Jesus quanto a isso? Respondeu-lhe Jesus. Ele faz uma pergunta para Pedro: tu darás a tua vida por mim? E Jesus conclui: na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Meus irmãos, se Jesus dissesse isso para mim, olha, eu penso que eu morreria. Eu penso que eu colocaria a minha cabeça dentro de um buraco e disse: Senhor, o que eu perguntei? O que foi que eu fiz? Aonde é que eu errei? E, meus queridos, nós vamos entender que Pedro, ele amava Jesus. Amém? Não há sombra de dúvida. E Jesus sabia muito bem. Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus sabia que ele queria segui-lo. Portanto, responder ou dizer uma coisa dessa era a coisa mais normal. Era uma resposta assim, não é? Rápida, mas que era num sentido verdade. Ele queria segui-lo. Nós vamos ver que não restava dúvida alguma que Pedro também não queria ver a morte de Jesus.
Nós vamos lembrar que quando Jesus começou a falar e disse para os seus discípulos que ele haveria de morrer, ele disse: Senhor, por que tu estás dizendo uma coisa dessa? Não, de maneira alguma. E até que Jesus trouxe uma palavra dura para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Porque o que você está falando aqui não é de Deus, porque Jesus sabia o plano, a razão, o propósito pelo qual ele tinha vindo. Portanto, Pedro, ele pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Todo mundo estava em dúvida. Não era somente ele, não. Os discípulos, todos estão aí agoniados para saber para onde é que Jesus vai. Ele vai se esconder? Ele vai para algum lugar? Vai para outro país? Para onde é que ele vai? Que a gente não pode seguir a ele. Nós fomos chamados, nós estamos aqui 3 anos com ele, nós viemos para poder, nós estamos aqui porque queremos seguir Jesus e agora ele está dizendo que vai embora e que a gente não pode ir e que depois a gente vai. Que negócio é esse? Que confusão é essa? Meus queridos, e Pedro, novamente ele disse: por que eu não posso te seguir agora? Porque Jesus disse: você não vai me seguir agora. Mas depois você vai. Mas ele não ficou muito satisfeito com essa resposta de Jesus e diz: por que é que eu não posso te seguir agora? E ele revela aquilo que ele pensava que era o mais óbvio no seu coração. E ele disse: por ti eu darei a minha vida. Aqueles discípulos de Jesus haviam estado com ele. Eles conheciam, eles sabiam, principalmente Pedro, porque foi ele que disse: Senhor, para onde nós iremos se somente tu tens palavra de vida eterna? Então aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus durante aqueles 3 anos, eles sabiam, reconheciam quem era Jesus, que ele realmente era o Messias, aquele que Deus havia enviado para eles, aquele que as profecias falavam sobre ele. Entretanto, aí estava a pergunta. E aí foi a resposta daquele Pedro afoito, daquele Pedro que falava talvez sem pensar muitas vezes, mas que para ele, o que ele disse era plena verdade. E eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que ele queria seguir a Jesus e que ele daria sua vida. Entretanto, naquele momento, naquela hora, Jesus ele sabia, Jesus conhecia a verdade. Não por causa dos seus discípulos, mas por causa daquela hora negra, crucial, que Jesus haveria de tomar todo o pecado da humanidade sobre ele e aquela copa, aquele vaso, aquele copo de toda a injustiça do homem, de todo o pecado do mundo, só poderia ser tomado por Jesus. Mas resta a pergunta para nós: será que Pedro conhecia a si próprio? Será que eu me conheço a mim mesmo? Será que você conhece a você mesmo? Porque a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós somos levados pelo nosso emocional, pelas emoções da hora, do momento. E muitas vezes nós podemos falar coisas, dizer coisas, prometer coisas, como fez Pedro, que na verdade Jesus sabia que não era assim. E quando nós vemos este Pedro, não é? Que estava confiando na sua própria força. Se nós lermos lá em Mateus 26:35, quando Jesus fala esta palavra para ele, ele responde para Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Uau! Ainda que seja necessário. Nós já entendemos. Esta cruz que Jesus haveria de tomar, somente ele. E quando nós vamos ver esta verdade, quando o homem se fia, e está
confiado na sua própria habilidade para obedecer a Deus, nós vamos descobrir que esta pessoa vai se decepcionar. Porque em algum momento da história, ele vai descobrir que aquilo que ele pensava que ele era, que aquilo que ele pensava que ele poderia fazer, sem Deus, na sua própria força, no seu próprio entendimento, ele não vai conseguir. Talvez você, como eu, talvez um dia você já disse, olha, nisso aqui eu não vou pecar numa coisa dessa, eu não vou falhar, eu não vou cair, nunca eu vou cair nisso. Oh, irmãos, meu pai sempre me dizia, nunca diga nunca. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que todos nós podemos falhar. Em segundo lugar, nós sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. E ele não quer fazer você cair apenas nas suas fraquezas. Ele quer fazer você cair aonde você é forte. E você pode imaginar o coração de Pedro quando ele se descobre. Este homem que disse, Jesus, se for necessário, eu morrerei contigo. Eu não vou te negar. Jesus acabou de dizer, você vai negar. E ele está dizendo, não, de maneira nenhuma. Eu não vou negar. E dias mais tarde, este Pedro, ele descobre quem ele é. Ele descobre quem verdadeiramente ele é. Ele se descobre negando a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Meus queridos, talvez outra pessoa no lugar de Pedro poderia desistir, pendurar a chuteira, como nós dizemos, pendurar a toalha e dizer, sabe de uma coisa? Esse negócio de crente, esse negócio de ministério, esse negócio de missões, esse negócio de ser pastor, de ser obreiro, de ser servo de Deus, de trabalhar na igreja, isso não é para mim. Olha, eu caí, eu neguei, eu fiz, eu errei. Mas, meus queridos, essa verdade que Pedro ele disse, Senhor, por ti darei a minha vida. Jesus sabia que apesar dele negá-lo, Jesus conhecia quem era Pedro. E Jesus sabia que ele o amava de verdade. Jesus sabia que ele queria o melhor para o reino de Deus, para o próprio Jesus. E porque isto era o coração de Pedro, aleluia, ainda que ele chorou amargamente, por mais que eu imagino, por dias e meses e semanas, aquele pensamento bateu, martelou na sua cabeça, você negou, você negou, você negou. E para isso Jesus, quando aparece para ele, diz, Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Porque Jesus conhecia o coração deste apóstolo, como conhecia todos os demais, e como conhece o meu e como conhece o teu, aleluia. Jesus não somente perdoou, intercedeu, mas deu outras e grandes oportunidades para Pedro fazer e ser aquilo que Deus queria que ele fosse. O Pedro que nós vemos depois do dia de Pentecoste é um Pedro diferente. O Pedro que escreve a sua epístola é um Pedro diferente. O Pedro que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos caminhando para cima e para baixo, pregando o evangelho, ressuscitando mortos, ou cuja sombra curava os enfermos. Oh, meus queridos, eu imagino que quando ele sentava com outros servos, novos convertidos, ele disse, meus queridos, deixe-me contar a minha história. Oh,
Eu sou aquele Pedro que disse para Jesus que o seguiria, que o faria, mas que neguei a Jesus. Mas Jesus foi compassivo comigo. Oh, meus queridos, se você, como eu, um dia já se encontrou neste lugar de estar chorando amargamente, porque um dia nós prometemos, um dia nós falamos, um dia nós dissemos: Senhor, eu não te negarei, Senhor, eu nunca farei isso, Senhor, eu nunca te abandonarei, Senhor, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e de repente nós nos encontramos exatamente naquele lugar que nós dizíamos que nunca estaríamos. Oh, a dor é grande, mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem as suas mãos poderosas, Ele tem o seu Espírito pronto para perdoar, para restaurar, para transformar, como Ele transformou este apóstolo amado chamado Simão Pedro. Aleluia. Conhecemos a nós mesmos? Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a conhecer a mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, a entender o que é que vai nesse coraçãozinho. Ajuda-me, Senhor, a poder a cada dia, e é por isso que nós devemos entregar o nosso caminho, as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, as nossas aflições, entregar tudo aos pés daquele que tem o controle e que sabe, que conhece o mais profundo e que sabe trabalhar, perdoar, interceder e transformar as nossas vidas para que sejamos obreiros dignos de levar este evangelho adiante para a glória do nome dele. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, não somente hoje, mas durante toda esta semana para a glória do nome de Jesus. Amém.